Boa noite, meus irmãos. Será que você tem bem na sua memória as suas situações de desespero? Eu olho para trás, eu posso identificar na minha vida vários momentos de desespero. Ainda na minha infância, quando a minha mãe pegava aquela cinta ou aquela correia de máquina, era um desespero. E não tinha quem livrasse disso. Quando eu comecei a fazer minhas provas de matemática, até a prova de matemática era um desespero, e foi ali que eu descobri, entre outras coisas, que na hora da prova da matemática não adianta orar. Nem para ir bem na prova e nem para ter algum problema com o professor e a prova ser transferida. Quando eu cheguei na adolescência, com todo o crédito que eu tinha em termos de insensatez, vivi algumas experiências no mar ou na água que me colocaram numa situação de desespero. E se por um lado não podia gritar muito e clamar muito porque entrava água, eu lembro de ficar algumas situações. Falei assim, acho que eu morro agora. Numa delas eu lembro que com um amigo nós fomos andar de caiaque e andamos suficientemente de caiaque até que pegássemos uma tempestade. Tempestade que não nos permitia ficar em cima do caiaque e nem tampouco ter alguma visão de para onde a gente tinha que ir. Nós ficamos ali, descemos do caiaque, embaixo daquelas ondas violentas, segurando no caiaque, porque não tinha o que fazer e também os pingos da chuva eram muito fortes. Quando a gente entra na idade adulta, nós experimentamos outras situações de desespero. Eu lembro quando pai de filhos pequenos tem a notícia de que uma filha está com meningite e no hospital. Desespero. E posteriormente, filha e neta vivendo uma realidade, uma experiência ali, no hospital, numa UTI. Em alguns momentos, eu me vi, Senhor, e agora? Foi nesse ambiente que, embora tenha sido casado já por 40 anos, que pela primeira e única vez eu vi a minha esposa clamar, gritar por socorro. Seguramente todos nós temos experiências que podemos trazer à memória em que foi um desespero e talvez alguns de vocês estejam vivendo essa realidade do desespero hoje. O salmo que nós vamos contemplar nessa noite, o salmo de número 77, é um salmo que trata de alguém que está em desespero. O salmista não deixa nenhuma pista, não deixa quase nenhuma pista de o que é que o leva a essa condição de desespero. E eu diria, o simples fato de ele não mencionar qual é a causa me faz pensar que nós podemos ter a liberdade de aplicar a qualquer causa que nós estejamos vivendo. O salmo se divide em duas partes bem simétricas, em que na primeira parte ele faz um desabafo e na segunda parte ele tem uma nova perspectiva. Não há pista dentro do salmo que Deus o tirou da situação desesperadora, mas há uma pista clara que o coração, os olhos, a mente desse homem saíram do desespero que estava na primeira metade. Na segunda metade, ele muda a sua postura, a sua atitude. Eu queria considerar com vocês, inicialmente, o desabafo desse homem. Nós podemos aprender com ele e ver o que ele estava vivendo e passando, e quem sabe aqui, as reverberações alcancem seu coração e você identifique realidades que ele passou e que você passa, ou que está passando
o que tenha passado. Então, olhando para esse desabafo, já olhe no versículo 1, quando ele diz: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Eu não sei o quanto nós estamos familiarizados com esse termo clamar. Não é comum no nosso linguajar. Mas clamar aqui, a expressão hebraica significa gritar por socorro. Eu quero imaginar que isso não seja alguma coisa muito comum. Nós não vivemos em situações de crise que nos colocam em risco, conhecido e percebido no momento da vida. Mas pode haver situações em que de fato você levantou a voz para o alto e gritou por socorro, como esse homem faz. E não somente ele faz, na história relatado pelo escritor de Hebreus, ele diz que o próprio Senhor Jesus também o fez. Em Hebreus é dito que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Tenho visto pessoas clamarem em momentos de crise, sejam como essa que é descrita do Senhor Jesus, diante da possibilidade da morte, diante da enfermidade de um filho. Eu posso imaginar a experiência de André e Lu com sua filha Ana Júlia no hospital, o quanto eles têm clamado a Deus. Pode ser por situações que você tem arranjado ou outras que não arranjou e que de repente você se identifica com esse homem que está gritando para Deus, pedindo que Deus faça alguma coisa. Além disso, veja, no versículo 2 ele diz: quando estou angustiado. A maneira hebraica de descrever a angústia é estar num lugar apertado. E não é raro nós descrevermos: eu estou com uma angústia, o peito está apertado. Ele olha para aquela situação de aperto, de tristeza, de estreiteza, e ele diz: busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, minha alma está inconsolável. Aqui ele já dá a primeira pista. Sem cessar, ele diz aqui, eu estendo as mãos, e a ideia que eu faço aqui é como uma criança que fala: me dá colo. O salmista está usando essa linguagem, está dizendo: Deus, estou aqui, me livra, me ouve. E a sua angústia é tal que ele termina dizendo nesse versículo: a minha alma está inconsolável. Não tem o que passa a dor, a tristeza, a angústia, os temores. No livro de Gênesis nós vemos o relato de Jacó, depois que recebe a notícia que seu filho José foi morto, e na verdade não havia sido morto, ele havia sido vendido pelos seus irmãos. Mas a justificativa que os irmãos dão ao pai é: ele foi morto. E aquele homem chora e diz: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Quantos de nós temos vivido essa experiência de angústia, de clamor e até de lembrança? O conceito, a ideia de lembrar está muito presente dentro desse salmo. Veja, aqui no versículo 3 ele diz assim: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Ele está se lembrando do Senhor, e ele está se lembrando talvez de outros momentos, e ele vai mencionar esses momentos em que ele olha para trás e fala: mas era assim, era tão bom.
E ali ele suspira, ou seja, ele geme. Ele está inquieto, ele geme, ele começa a meditar, e ele diz: eu desfaleço, eu perdi minhas forças. Ele se sente impotente de enfrentar o que ele tem que enfrentar, porque suas forças já se foram. Você lembra de experiências que passou que parecem com isso? Então no versículo 4 ele diz: não me permites fechar os olhos. Ou seja, não consegue dormir. E logo, pode até fechar os olhos um pouco, acorda de novo. O pensamento todo é puxado pela gravidade da crise. Não consegue dormir. Deita na cama e ele diz: tão inquieto estou que não consigo falar. Os pensamentos estão a uma velocidade absurda. E a percepção da situação e da crise é tão intensa que o que ele consegue fazer é ficar quieto, calado. Nem palavras ele consegue proferir. Olhando para vocês agora, eu olho para alguns de vocês e lembro de algumas dores tremendas que vocês vivem ou viveram com problemas com filhos, com morte com filho, com morte de marido. Não consegue dormir, fica inquieta, não consegue falar, fica silêncio. E sabe, no bojo dessas lembranças, ele diz então no versículo 5: fico a pensar nos dias que foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. Veja, ele até desenvolveu um pouco de saudosismo. Oh, tempo bom aquele. Talvez alguns de vocês, no avançar da escola, de repente, num dado momento, você fala assim: puxa, mas eu era feliz, era no jardim de infância, lá era legal. Lá não tinha responsabilidade, a gente brincava, era tudo divertido. E passa mais um tempo, você chega no nível médio, você fala: oh, que saudade do primário, lá do ciclo básico do estudo. E aí você entra na faculdade, você fala: nossa, que saudade do segundo grau. E você sai da faculdade, entra no ambiente de trabalho e fala assim: que saudade da faculdade. E aí você casa. Não falei nada. Que saudade. Você tem filhos pequenos e de repente a maneira como eles absorvem seu tempo, você olha para trás e fala: que saudade quando eram só nós dois. Os filhos crescem, dão trabalho de filho adulto, você fala: que saudade quando eles eram pequenos. A gente tem a tendência de, ao enfrentar as crises, olhar para trás e ficar enxergando tempos bons, experiências boas, agradáveis. Ele não é exceção. No meio da crise em que ele está vivendo, ele está olhando para trás e lembrando de momentos, seja de um culto pessoal ou de um culto comunitário, em que eles estavam cantando e louvando alegres a Deus. Que saudade! E ao olhar para o passado e perceber as experiências gostosas e intensas que eles viveram, no meio de uma realidade, de uma situação desesperadora, ele entra num processo de questionamento. Diz aqui no versículo 6 ainda: o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Veja, versículo 7. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos seu favor?
O questionamento dele aqui é a questão de tempo, porque na perspectiva que ele tem dessa situação que ele está vivendo, ele se percebe como rejeitado por Deus. A pergunta é se é para sempre. Ele se percebe como alguém que não está sendo favorecido por Deus. A pergunta que ele tem é: isso não vai mudar, isso vai permanecer. Ele está vendo Deus distante, alheio à sua realidade, ou indiferente à sua realidade, e Deus não chega nele, e ele não chega em Deus. Possivelmente suas orações sejam aquelas que ele sente e percebe, como se batessem no teto e voltassem. É só você, e Deus não está nem aí. No versículo 8 ele diz: desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa. Ele olha para trás, ele vê sinais do amor de Deus, mas naquela situação desesperadora, ele questiona: acabou o amor? Desapareceu o amor? E as promessas que Deus fez nas Escrituras, promessas essas que o povo viveu e experimentou de alguma maneira ao longo da sua vida, e hoje, cadê a possibilidade, a oportunidade de desfrutar daquilo de bom que Deus prometeu? No versículo 9, então, ele diz, de novo o conceito de esquecer e lembrar, ele diz: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Cadê a compaixão de Deus? Cadê a misericórdia de Deus? Nós devemos ter conhecimento que, de fato, a razão de não sermos destruídos por Deus não é nossa integridade, o quanto nós conseguimos nos tornar agradáveis a Ele. A razão é a misericórdia, a compaixão dEle. Mas o salmista vive uma situação tão crítica e delicada, desesperadora, que ele diz: não tem misericórdia, não tem compaixão. E sua ira refreou sua compaixão. Cadê isso? Ele conhecia o que a lei dizia, os relatos do passado. Em Deuteronômio capítulo 7 diz assim: mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Veja, ele consegue lembrar e olhar para trás e ver a marca do amor de Deus que os libertou de uma situação tão angustiante quanto eles passavam. Mas agora, cadê esse amor? Cadê essa compaixão? Cadê essa misericórdia? Cadê esse favor? E aí ele consegue resumir tudo o que ele está fazendo, passando com o que ele diz no versículo 10. Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele tinha uma série de problemas que o afligiam. Ele tinha uma série de percepções. Mas a visão que ele tem nesse momento é que ele está passando pelo que ele está passando, porque Deus já não é o mesmo ou não está agindo da mesma maneira. Ele está numa situação desesperadora, e ele gostaria, ele espera, ele tem razões para ver Deus atuar e livrá-los daquela situação. Mas a questão se resume a: Deus não está fazendo o que eu espero. Parece que Ele sempre vai manter isso dessas condições, que Ele jamais mudará essa história. A rigor, além da análise que ele podia fazer daquela situação, e da angústia pela qual ele passava, e do desespero no qual ele estava, eu noto aqui é que ele se sentia como um deixado por Deus, deixado para trás, deixado de lado, deixado na mão.
Deus poderia fazer alguma coisa, mas não fez. Deus poderia estar fazendo alguma coisa e até agora não aconteceu. Seguramente, nós já vivemos experiências desesperadoras, independentemente dos fatores, das causas. Alguns de vocês possivelmente estejam no meio desse momento agora. Estão carecendo, desejando, aspirando que Deus mude uma história, mude uma realidade, mas até agora não. Curiosamente, nesse salmo, nós não percebemos, dentro do salmo, uma mudança de cenário. Aparentemente, esse salmo foi escrito ainda no ambiente da crise. Ainda que alguns estudiosos possam discutir, não, esse salmo foi escrito numa situação de crise, ou esse salmo foi escrito depois da crise. Não há evidências de que a crise passou aqui dentro. Mas aquilo que nós vemos dos versículos 1 a 10 é muito diferente dos versículos 11 a 20. Há uma mudança muito grande, ainda que seja uma unidade, aconteceu algo de diferente. E o diferente que aconteceu aqui não foi a mudança da circunstância, mas houve uma mudança de atitude desse homem para com a crise na qual ele estava passando. E entendamos isso. Muitas das crises que nós vamos passar, elas vão ser superadas, não porque a crise foi mudada, mas porque você mudou sua condição interna, sua atitude de coração, sua mentalidade, sua disposição. Muitas vezes a crise tem por objetivo justamente nos dar uma perspectiva diferente da crise da vida. Uma sociedade que associava médicos cristãos usava o seguinte argumento para se investir em cuidar de pacientes no hospital, no aspecto espiritual e não somente físico. Eles diziam: enquanto nós estamos levando uma vida normal, nós de pé olhamos muito bem a linha do horizonte e enxergamos o que está acontecendo ao nosso lado. Mas quando Deus nos coloca no leito, a nossa visão naturalmente olha para o alto e a gente começa a enxergar de uma maneira diferente. E se nós estamos no leito da crise e ainda só enxergando o horizonte, nós não aprendemos o que nós podemos ganhar, que é uma visão do alto. Uma nova percepção dos fatos. Então, o segundo ponto que eu quero considerar com vocês aqui é que, embora esse homem se sentisse deixado por Deus, ele soube como tratar com o desespero que ele estava passando. E eu diria, o caminho que ele seguiu para tratar com o seu desespero, ainda que não tivesse mudado a situação, mudou a atitude desse homem. E o modelo dele de crise vivida, ela pode ter seus paralelos com o seu modelo de crise, mas eu diria mais ainda, o modelo de abordagem da crise dele, seguramente, é um bom caminho para cada um de nós trilhar, estando no meio da crise, ou trabalhando preventivamente pela crise que seguramente virá à frente. Então, quando eu olho para o que esse homem faz, e vejam, é uma nova percepção, é o mesmo salmo, mas ele começa no versículo 11: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus milagres antigos. Por 3 vezes ele já falou antes sobre recordar, relembrar, esquecer. E aqui agora ele está falando, o que eu vou fazer? Ele não está olhando mais o que ele está fazendo no momento.
Ele estava olhando para a sua crise, vivendo a sua crise, sentindo a sua crise, mas no meio dessa crise, ele toma uma decisão e faz uma proposta. E a proposta é: eu vou recordar os feitos do Senhor, eu recordarei os seus antigos milagres. Ele toma uma decisão de colocar na sua mente, no seu coração, quem é Deus e as obras que Ele é capaz de fazer. Ele olha para trás, e só tem um lugar para nós olharmos isso, é voltarmos para as Escrituras e olharmos no relato, nas narrativas das Escrituras, a caminhada do povo de Deus, e olhando para essa caminhada do povo de Deus, ele começa então, como ele diz no versículo 12, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Eu recordo. Em segundo lugar, eu medito. Em terceiro lugar, eu considero. Primeiro, nós precisamos ser lembrados do que Deus fez. E talvez em alguns casos, se você não tem nenhuma familiaridade com a história bíblica, você precisa de aprender, não ser recordado. Mas para aprender, você precisa ir, ler, estudar. Muito bom que ele começa o texto dizendo e orando a Deus e clamando a Deus. Mas veja, a libertação e o sair das crises não é simplesmente resultado de uma oração. E por isso ele está colocando aqui: eu vou recordar esses fatos. Meus irmãos, por melhor que os pregadores que você ouve, você assiste, você atende, possam pregar a vocês maravilhosos sermões, em cada domingo, entenda isso: se o seu consumo do que Deus tem feito e fez é somente domingo, você tem o selo de garantia que você vai levar uma vida de cristão muito medíocre. Nós não podemos nos resumir a ouvir uma mensagem num dia da semana. Alguns estudiosos já chegaram à conclusão seguinte: quando nós gastamos realmente 4 dias por semana em que nós lemos e estudamos a Bíblia, isso começa a fazer diferença na vida. Então ele toma uma decisão: eu vou recordar isso. Eu não só vou recordar, como ele diz, eu vou meditar nisso. Nossa sociedade ocidental tem sido muito contaminada pelo pensamento do Extremo Oriente sobre o que é meditação. E nós vamos resgatar o que é esse conceito de meditação dentro do Oriente Médio, onde o texto é escrito. E o conceito de meditação aqui é, por exemplo, balbuciar. Você está diante de uma situação, está pensando nela, e de repente você começa, meio que sozinho, falar e descrever, e pensar na conversa que você vai ter, como você vai tratar uma coisa. A ideia aqui é que, além da leitura, isso fique sendo curtido por você. Além da leitura, você precisa memorizar o texto bíblico, pensar nesse texto bíblico, fazer perguntas para esse texto bíblico, orar a Deus perguntando sobre o texto bíblico, de tal maneira que você vai ganhando familiaridade com aquelas verdades ali. Então você relembra, recorda, você medita, gasta tempo refletindo naquilo, para então você considerar ou ponderar aquilo que você tem aprendido. E eu gosto de pensar que o ponderar é o que eu leio nessa história, nesse trecho das Escrituras, nessa carta. O que isso tem a ver comigo? Que implicações isso deve ter na minha vida?
não é só uma sapecada de leitura rápida, pá, gastei, cumpri meu dever. Não, ele lê. Ele está tomando uma decisão. Eu vou ler, eu vou recordar, eu vou meditar, eu vou ponderar e vou considerar. O quê? Qual vai ser o tema do seu recordar, do seu meditar, da sua ponderação? No versículo 13 ele diz: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ao olhar para a página das Escrituras, ele recorda, ele medita e ele considera, e aí ele fala assim: quem é santo como o Senhor? Ele está reconhecendo aqui que Deus é alguém tão à parte da nossa realidade, seu poder, suas capacidades são tão maiores que as nossas. E ele está chamando aqui: tu és santo. Os caminhos que o Senhor escolhe são santos. Então ele diz que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele olha para as páginas das Escrituras, ele relembra, ele medita, ele pondera. Então ele diz no versículo 14: tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Dá para ser quase que totalmente seguro que o salmista está fazendo o seu recordar, o seu meditar e o seu considerar numa passagem de Êxodo capítulo 15, que diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ele está lendo o Êxodo capítulo 15, ele está escrevendo suas páginas, ele está expressando a sua oração, ele está dizendo: Senhor, diante do que o Senhor fez. Ele está olhando lá para Êxodo 15 e está vendo a intervenção de Deus em libertar uma nação, depois de 400 anos sendo escrava de uma outra nação. Essa outra nação, o Egito, uma potência hegemônica na sua época, e Israel foi liberto. E eles saíram libertos. Deus fez seus milagres, Deus fez as suas intervenções, e aqui ele está dizendo: o Senhor é grande. Que caminho grande é esse, santo? As nações estão ouvindo a história de libertação, elas estão atemorizadas diante disso. Ele continua descrevendo fatos que ocorreram naquela ocasião da libertação de Deus. Versículo 15, então ele diz: com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ele está se referindo aqui especificamente à tirada do povo da escravidão do Egito. No versículo 16 a 18, ele descreve manifestações de Deus naquela situação. E ele fala: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. Ele está olhando para as manifestações de poder na ocasião da libertação e está descrevendo-as como magníficas de expressão do poder de Deus. Então no 19 ele diz: a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Deus se manifestou ao ponto de abrir o mar para que aquelas pessoas passassem. E foram libertas pelaquela maneira
fantástica. E além disso, na sequência dessa libertação, versículo 20 diz: guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. E aqui ele leva em conta que após a saída do Egito, por 40 anos aquele povo andou naquele deserto, guiado por esses homens, sendo suprido, abastecido, disciplinado, julgado, agraciado por Deus. Eles poderiam ter feito esse caminho muito mais rapidamente, mas a teimosia, a incredulidade daquele povo, a obstinação daquele povo fez com que eles ficassem muito mais tempo no deserto, mas Deus os guiou naquele tempo no deserto. Vejam, não há sinais aqui que a situação crítica que o salmista vive tenha passado. Não passou. Mas vocês vão de convir comigo, entre os versículos 11 e 20, nós percebemos uma outra atitude, uma outra perspectiva, uma outra mentalidade. Ele está olhando para a palavra e está ganhando uma nova visão, está enfrentando as suas crises. Mas ele está enfrentando as suas crises com outra perspectiva. Bem, em termos práticos, a teoria que nós vemos sendo relatada por esse homem, como é que ela pode se tornar uma realidade nas nossas vidas? Na prática, o que nós temos que fazer? E eu gostaria de dar aqui algumas orientações a vocês. Vocês que estão vivendo crises, e vocês que não estão vivendo crises, mas que vão vivê-las. Em primeiro lugar, assim como o salmista fez, que clamou a Deus, gritou por socorro, conforme nós vemos no versículo 1, a crise pela qual você está vivendo, passando, ela deve ser levada a Deus. Não é só com você. Não é só com você e situações, não é só com você ou pessoas à sua volta. É sua tarefa, é seu privilégio levar essas crises diante de Deus e colocar diante de Deus o que é que o tem deixado sem esperança, angustiado, tem perdido o seu sono, inquieto na cama. O que é que tem feito virar saudosista de outros tempos que foram melhores? O que é que está pegando? Onde é que está apertando? Esse é um assunto que você tem que levar a Deus. Em segundo lugar, o salmista, além de levar a Deus a sua causa, o salmista, ele relembra, ele recorda, ele relê, ele revê o que as Escrituras ensinam. Não é somente o clamor. Se você ficar no clamor, você não cumpriu com a tarefa toda, você não aprendeu o que tem que aprender. Você precisa ter um programa, como ele diz, eu recordarei. E ele vai para as Escrituras, ele foi, chegou, sabemos ao menos que estava lá lendo Êxodo capítulo 15. Quanto tempo você tem gasto com as Escrituras? Você foi chamado para ser o povo de Deus que olha para o que o povo fala, para o que Deus fala. Presta atenção nisso, conhece isso, fala disso. Isso é tema da sua reflexão, tema da sua conversação. O salmista, ele toma uma decisão, eu vou recordar. E você tem que ter essa decisão, e tomar essa decisão, na crise ou fora da crise, de conhecer a história, o que Deus relata, o que Ele sabe, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Recorde isso. É essa palavra que chega no nosso coração e que transforma o nosso coração incrédulo num coração com fé.
Você tem que orar, mas você tem que ter tempo com a palavra. Se você se restringir a ouvir o que você está ouvindo das Escrituras no domingo aqui, isso é nada para você em termos de efeito. Em terceiro lugar, veja que ele diz ali, além de recordar, eu vou meditar. Não basta você recordar e logo esquecer. É importante você recordar e isso ser tema das suas reflexões e considerações. Medite nisso, decore isso, faça perguntas, busque respostas. Você tem que recordar e tem que avaliar isso, o que significa isso. Medite nisso, balbucie isso. Separe tempo na sua rotina, seja ela quando você está dentro do carro, quando você está correndo. O que é que você está pensando quando você está na esteira, ou correndo na rua, ou fazendo ginástica, ou dirigindo um carro para São Paulo, ou num ônibus? O que é que você está pensando? Dê tempo para meditar nas coisas de Deus. Ele ora, ele recorda, ele medita, e ele considera e pondera. Aquilo que Deus fez lá atrás, naquela história, o que isso tem a ver comigo? Que aspecto do nosso Deus transparece dessas palavras, dessa narrativa, dessa carta? O que isso tem a ver comigo? Há alguma exigência em que o que eu devo mudar na minha vida, alguma coisa que eu devo deixar de fazer, alguma coisa que eu devo passar a fazer? Considere, pondere. Não se contente com uma rápida e simples leitura, como se tivesse cumprido a sua obrigação. Você vai orar, mas você tem que recordar o que as Escrituras contam. Você tem que meditar no que as Escrituras relatam. Você tem que ponderar e considerar aquilo que Deus tem feito. Com a certeza de que essas coisas mudarão o seu pensamento, a sua perspectiva da crise. Quero também fazer uma sugestão a vocês. Talvez você se encontre numa condição em que você tem dificuldade de pensar em como é que você vai fazer isso. Eu gostaria de apresentar para vocês duas sugestões, não só de leitura. Na verdade, eu diria que esse material é mais do que sugestão de leitura. É uma oportunidade de você recordar ou saber o que Deus tem feito. Não somente recordar, mas meditar e considerar. Esses dois livros, pelo menos hoje de manhã, estavam à venda na livraria. Eu sei que ouvi dizer que eles já tinham acabado. Mas um desses dois livros, ao seu estilo, ao seu modo, são os livros que ajudam você não somente a orar a Deus, mas também a recordar o que Deus tem feito e quem Ele é, a meditar no que Ele tem feito e quem Ele é, e na consideração e ponderação do que Ele pode fazer na sua vida. Não desperdice a sua crise. Você está vivendo um momento de falta de fé e de esperança diante do quadro que tem vivido? Aproveite essa oportunidade. Quando você terá alívio e libertação da sua crise? Eu não sei. Mas isso é para começar a mudar, a partir da mudança do seu coração. Vejam, depois do salmista orar por 10 versículos, olhando para a sua crise, não aconteceu de Deus derramar dos céus uma bênção que mudasse toda a sua realidade. Não foi assim com ele. E bem provavelmente não será assim com você. O modo habitual de Deus é você buscá-lo, é você tomar conhecimento de quem é esse Deus e o que Ele faz. É você meditar em quem Ele é e no que Ele faz. E considerar e ponderar o que Ele pode fazer na sua vida. E para isso,
Não houve uma expressão de um derramar interventor de Deus na sua vida, mas houve sim uma decisão. Eu vou recordar. Eu vou meditar. Eu vou considerar. Está também nas suas mãos a oportunidade de Deus mudar você e mudar a situação que está à sua volta. E começa por mudar você. Decida. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a tua palavra e identificarmos na vida desse salmista um paralelo tão intenso com a nossa realidade, com experiências pelas quais nós passamos. Clamo a Deus pelos meus irmãos que aqui estão, que hoje vivem uma crise, que eles possam olhar para essas palavras e experiência do salmista e, inspirado nela, te buscarem, recordarem o que o Senhor tem feito, meditarem no que o Senhor é e ponderarem nas implicações disso para hoje. Ó Pai bondoso, que nós possamos não sermos simplesmente um passageiro na crise ou na vida, mas que nós possamos, nutridos por Ti, alimentados por Ti, ter uma nova perspectiva que abre as portas para o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe.